Olá, falaremos agora sobre cadastros básicos. Esses dados serão a base para que possamos futuramente extrair relatórios, gráficos, efetuar o controle das nossas ordens de serviço, manutenções preventivas, manutenções de lubrificação, preditivas. Então, veremos agora como estaremos utilizando o Sigma para que esses cadastros possam ser realizados e gerenciados futuramente. Entraremos no módulo Mão de Obra. Nesse primeiro módulo, estaremos efetuando o cadastro da nossa mão de obra, aqueles que estariam executando a nossa manutenção. Para isso é necessário efetuar o cadastro de área executantes, origens, funções, escalas de trabalho. O Sigma possibilitará ainda o cadastramento de ferramentas, ausências, datas onde não haverão serviço, tudo isso para que o nosso gerenciamento de mão de obra possa ser feito da melhor forma possível. Por exemplo, entraremos no botão Funcionários e visualizaremos informações contidas dentro desse cadastro, onde veremos que será possível efetuar o cadastro de funcionários e a esses funcionários vincularmos horas trabalhadas, vincularmos as ferramentas que serão utilizadas em manutenção, visualizarmos aqueles funcionários que estariam aptos a substituir o funcionário cadastrado numa eventual ausência. Então aqui entraremos com um código já cadastrado nesse banco de dados. Tem um Enter aqui para que o sistema possa carregar as informações contidas acerca desse funcionário. Então aqui, como podemos ver, automaticamente o sistema carregou o nome do funcionário, data de admissão, total de horas trabalhadas no dia, horas trabalhadas no mês, a função, a área executante e a origem desse funcionário. Essas informações, conforme comentamos inicialmente, são informações que serão úteis para o gerenciamento da nossa mão de obra. Então, aqui, como podemos ver, ainda há campos para cadastro de endereço, RG, CEP, CPF, escolaridade do funcionário, contatos de telefone fixo e celular, e-mail, e abaixo temos um campo chamado tipo de funcionário, onde poderemos estabelecer a função, o tipo de funcionário e a função que ele exerce, se é uma função operacional ou se é uma função administrativa. Então aqui poderemos optar por uma dessas três opções, para que assim, futuramente, possamos estar aí selecionando os funcionários para o lançamento das horas trabalhadas. Poderemos ver também aqui, na segunda aba chamada Plantão do Funcionário, a possibilidade de vincular a esse funcionário a escala de trabalho que ele exerce. Baseado nessa escala de trabalho, o sistema vai gerar a disponibilidade daquele funcionário dentro de um determinado período. Poderemos consultar também aí o total de horas extras que o funcionário fez, horas excedentes, né, fora do expediente. Então, tudo isso será possível também através do plantão do funcionário, a escala de trabalho que o funcionário exerce. Na aba seguinte, como podemos ver, aqui o sistema nos oferece a possibilidade de cadastro e vínculo de ferramentas aos funcionários. Seria o cadastro das ferramentas que aquele funcionário utiliza para a execução de manutenção. Então, aqui, exemplificando, temos uma série de ferramentas cadastradas. Eu vou selecionar, por exemplo, o multímetro. Vou informar a quantidade ou quantos multímetros esse funcionário tem de posse, né? Está de posse do funcionário. Vou informar aqui que esse funcionário utiliza-se de um multímetro e vou clicar no botão Incluir. Então, automaticamente, o sistema vai vincular essa ferramenta ao funcionário. Será possível também, com esse vínculo de ferramenta ao funcionário, gerar aí um termo de responsabilidade, que clicando no botão Imprimir, como nós podemos ver, o sistema vai relacionar todas as ferramentas que estão aí vinculadas a esse funcionário. E aqui abaixo nós temos aí o termo de responsabilidade, onde o sistema vai carregar as informações de nome, RG, CPF, endereço, todas as informações que foram utilizadas naquela nossa primeira aba, que são os dados básicos, vão estar sendo utilizadas para a composição
desse termo de responsabilidade, sendo possível aí ao usuário também efetuar ainda um detalhamento maior dessas informações. Assim como podemos ver aqui, temos também a visualização das horas trabalhadas, ou das OS trabalhadas por esse funcionário. Juntamente com o código dessas OS, temos data, hora inicial, hora final e a situação das OS, como elas se encontram. Cursos que o funcionário veio a realizar dentro de um determinado período, temos aqui como listá-los. Área de atuação, podemos dizer se esse funcionário é um funcionário que trabalha de maneira centralizada em um único setor, ou se ele trabalha prestando manutenção em mais de um setor dentro da tua empresa. E, finalmente, equipe de apoio, onde poderemos dizer aqui quais são os funcionários que estariam aptos a substituir o Christian numa eventual ausência. Então, aqui teremos todas essas informações acerca do funcionário. Então, esse primeiro módulo, o módulo de mão de obra, vai nos permitir o cadastro de todas as informações que vão nos ser úteis para o gerenciamento da nossa mão de obra. No módulo seguinte, o módulo equipamentos, teremos aqui uma visualização organizacional e também uma visualização dos nossos ativos. A visualização organizacional, ela vai compreender departamento, setor, processo e células de produção. Células também seriam linhas de produção. Então, aqui efetuaríamos o cadastro de toda a estrutura organizacional da nossa empresa, compreendendo assim todos os departamentos. A esses departamentos vincularíamos os seus setores, a esses setores os seus processos. Em alguns casos, aos processos vincularíamos aí as células ou linhas de produção que estão aí diretamente vinculadas a esses processos. Então, aqui abaixo temos também uma outra estrutura, que é a estrutura dos nossos ativos, onde nós temos máquina, tag e equipamentos. Aqui efetuaríamos o cadastro das nossas máquinas. A essas máquinas nós cadastraríamos os tags, que seriam as localizações dentro dessas máquinas. Então poderíamos cadastrar localizações a uma máquina, por exemplo, um carro, poderíamos cadastrar localizações virtuais, como sendo sistemas, onde teríamos sistemas elétricos, sistema hidráulico, sistema pneumático e também tags poderiam ser localizações físicas dentro da nossa máquina. Utilizando o mesmo exemplo do carro, poderíamos ter ali o motor, porta dianteira esquerda, porta-mala, rodas. Então, dessa forma, efetuaríamos o cadastro de nossas máquinas. A essas máquinas, as nossas localizações, que seriam tags, e dentro desses tags, poderemos aí incluir equipamentos, né, ou componentes, como ali nós estamos vendo dentro dessa estrutura. Dessa forma, nós vamos ter assim um cadastro amplo da nossa máquina, não somente com uma informação genérica, porém poderíamos ser específicos quanto a localizações, né, dos problemas que vão vir a ocorrer. Poderíamos aí indicar aonde esse problema está ocorrendo. Vamos entrar aqui no botão máquina para visualizarmos as possibilidades de cadastro dentro dessa estrutura de ativos. Então, aí nós vamos selecionar uma máquina, e a essa máquina nós vamos visualizar aí os campos que compreendem, né, o cadastro dessa máquina. Então, aqui vamos selecionar uma máquina, selecionar a máquina ENGIE 01, e a essa máquina nós temos aqui toda a localização na qual ela se encontra, ou seja, temos aqui a localização dessa máquina dentro daquela nossa primeira estrutura, que seria a estrutura organizacional. Como nós podemos ver aqui, essa máquina ela está faz parte da família de injetoras termoplásticas. O centro de custo é o centro de custo industrial, não foi vinculada a uma célula ou a uma linha de produção, porém ela está vinculada a um processo, que é o processo de injeção termoplástica, o setor de injeção, departamento industrial. Então aqui nós temos a localização dessa máquina dentro da estrutura industrial. Temos também aqui
Na aba seguinte, a aba cadastros, como podemos ver, o sistema ele vai abrir uma série de subabas essas onde nós poderemos incluir sintomas, peças, carga máquina, que seria a escala de trabalho que essa máquina exerce. Poderemos aí descrever na aba abastecimento qual seria o ideal de abastecimento baseado no disparo, que o disparo pode vir a ser tanto horas quanto quilômetros percorridos. Então assim poderemos indicar aí o abastecimento ideal para um determinado disparo. Da mesma forma, pontos de lubrificação, poderemos aqui estabelecer quais são os pontos lubrificáveis que nós temos dentro dessa máquina. E a replicagem, que é a otimização dos nossos cadastros. Então, se nós tivermos aí dentro da nossa empresa 50 injetoras termoplásticas, nós poderemos cadastrar uma injetora e replicar as outras 49. Dessa forma, nós vamos estar aí otimizando os nossos cadastros no nosso banco de dados. Será possível também incluir imagens a essa máquina, poderão ser aí indicadas as imagens que correspondem a essa máquina. Na aba seguinte, consultas, poderemos ver aqui o histórico de todas as manutenções que já foram realizadas dentro dessa máquina. Programações, onde nós teremos programações preventivas, preditivas, lubrificação e também a visualização das ordens de serviço que estão aí vinculadas a essa máquina. E a última aba, a aba indicadores, onde teremos aqui uma visualização de indicadores de disponibilidade e de MTBF, o tempo médio entre falhas correspondente a essa máquina dentro do período aqui selecionado. Então, aqui dentro dessa tela de cadastro de máquina, nos será possível ter uma série de informações acerca dessa máquina. Informações essas que nos possibilitarão saber o estado no qual essa máquina se encontra. Aqui visualizamos o cadastro das nossas máquinas. Vamos visualizar aqui também que, aliado a essa estrutura de ativos, nós temos o cadastro de intervenção. Aqui à direita nós temos a árvore de intervenção. Essa intervenção ela vai compreender sintomas, que são problemas que ocorrem em nossas máquinas, só que não a visualização técnica desses problemas. Sintomas nós podemos descrever, por exemplo, como máquina não liga ou a máquina está aquecendo. São informações acerca do problema que está ocorrendo dentro da máquina. Abaixo nós temos a visualização de defeitos. Os defeitos, sim, seriam descritos de maneira mais técnica, né? O defeito que ocasionou a parada da máquina ou o aquecimento daquela máquina, a causa para que esse defeito viesse a ocorrer e a solução que seria encontrada ou a solução aplicada para a resolução daquele problema. Então, aqui, como nós poderemos ver, vamos visualizar uma intervenção já cadastrada para que tenhamos uma ideia do que a intervenção será dentro desse nosso cadastro. Aqui eu vou selecionar uma intervenção das próprias injetoras, já está aqui cadastrado. Então, como nós podemos visualizar, foi cadastrado uma intervenção para um determinado grupo de máquinas, no caso aqui as injetoras termoplásticas. E a essa máquina, a esse grupo de máquinas, foi descrito que é possível que ocorra o vazamento. A esse vazamento, o defeito pode ser que a máquina esteja danificada. A causa dessa danificação pode vir a ser a corrosão e uma possível solução, a usinagem daquela máquina. Então aqui nós vamos montar uma série de possíveis sintomas. A esses sintomas nós vamos relacionar uma série de possíveis defeitos, causas e soluções que possam vir a ser aplicadas. Isso facilitará a execução das nossas ordens de serviço nas nossas máquinas. Então, dessa forma, teremos assim o cadastro de intervenção, que aliado aos demais cadastros dentro dessa nossa base de dados, dentro desses cadastros básicos, nos possibilitarão utilizar com um melhor aproveitamento
os nossos módulos seguintes, para gerenciamento de ordens de serviço, gerenciamento de manutenções programadas e também na extração de relatórios e gráficos. Voltaremos posteriormente visualizando os módulos gerenciais, onde visualizaremos as ordens de serviço e as formas de gerenciá-las. Ok? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.